estudantes da segunda série. Estamos aqui para mais uma aula de Educação Física comigo, professora Vanessa, e com o nosso intérprete Kelvin. Oi, Kelvin, tudo bem? E a gente está aqui para falar sobre a introdução ao atletismo adaptado. Olha que tema interessante, que bacana. Para quem não conhece, principalmente, e para quem conhece, para a gente fortalecer esse conhecimento. Então aqui está uma imagem, né, dos nossos lindos atletas da seleção brasileira de atletismo adaptado, bem visível, né? Eles têm ali o amputamento, né, a deficiência física. E a gente vai falar um pouquinho sobre o atletismo adaptado no decorrer da nossa aula. E quais são os nossos objetivos, né? Qual que é o objetivo da nossa aula? Conhecer os aspectos históricos do atletismo, perceber as diferenças entre o esporte dentro e fora da escola, assim como as relações entre esporte e inclusão. Identificar as principais provas do atletismo paralímpico. Então, a gente vai tentar identificar as principais provas que tem esse atletismo. Tá? Aqui uma imagem, né, de um salto, toda a sequência de um salto. Não é de um salto de atletismo paralímpico, mas achei a imagem bem interessante para a gente fixar ali a questão do atletismo. Quando a gente fala às vezes pelo... O que é atletismo? Ele tem essa dificuldade às vezes de entender o que é atletismo. Então, eu geralmente simplifico, né? São os saltos, os arremessos ou lançamentos e as corridas. Então, a gente pode simplificar dessa forma. Tá? Então, aqui um salto de um atleta realizando um salto em sequência. Você conhece alguma modalidade do atletismo? Então, você conhece alguma dessas modalidades que a professora acabou de dizer? Conhece alguma prova do atletismo paralímpico? Então, tem algumas provas que existem no atletismo olímpico, né? O atletismo que não é paralímpico, e algumas que são específicas do paralímpico. Você sabe dizer alguma dessas provas? Se você não sabe, com certeza no final da nossa aula você vai saber. Antes de tentar entender o atletismo adaptado, vamos compreender o atletismo. Então, eu deixo aqui para vocês já o nosso primeiro exercício, tá? Por quê? É para saber mesmo o que vocês entendem desse atletismo. Então, o que é atletismo? Tenta responder da forma que você entende. Não tem problema se você responder errado, né? É para você escrever o que você acha. Então, o que é atletismo? Como que ele surgiu? Como você acha que ele surgiu? E escrever algumas provas de atletismo. Se você sabe algumas, escreve algumas dessas provas, tá? Então, não é uma obrigatoriedade você saber tudo isso aqui. Muito pelo contrário. Eu quero saber o que você sabe com relação ao atletismo. Escreva aí, pense, nós já voltamos.
Conseguiram fazer? Então, com as ideias de vocês, com o conhecimento que vocês têm adquirido, com certeza vocês devem ter respondido de alguma forma que seja próxima às definições aqui, ao que a professora pediu, né? Então, a gente vai responder essas perguntas no decorrer da nossa aula. Então, respondendo a primeira pergunta, a gente vai definir o que é o atletismo, tá? Então, é um conjunto de provas. Antes de eu continuar aqui, como eu disse, é difícil a gente pensar. Eu entendo que vocês devem pensar assim, eu sei o que é atletismo, professora, mas eu não consigo colocar no papel, definir o atletismo. Muitas vezes a gente sabe o que é. Quando eu falo atletismo, já vem na cabeça de vocês a imagem de alguém saltando, alguém correndo, alguém lançando algum objeto, mas a gente não consegue colocar uma definição única, talvez, para esse atletismo. Então, vamos definir juntos aqui. Conjunto de provas individuais ou coletivas que se baseiam em 4 atividades: marcha, corrida, salto e arremesso. Aqui está de uma maneira, é uma definição de um autor, tá? Existem várias definições. Professora, mas você disse arremesso, lançamento, tá? Sim, tá? Então a gente vai ver isso no decorrer, mas isso aqui é uma definição. Aqui, mais um pouquinho sobre o atletismo. É uma modalidade esportiva que possui características que proporcionam grandes facilidades de adaptação. Então, é uma modalidade que a gente vai proporcionar para que você faça várias adaptações nela, tá? Então, é uma modalidade que você consegue adaptar, principalmente para que as pessoas com deficiência pratiquem. Vamos falar um pouquinho sobre a história do atletismo, como que surgiu, né? Surgiu da imitação dos movimentos naturais de atividade física, então da imitação dos movimentos naturais de atividade física, que acompanha o ser humano desde as suas origens, lá atrás. Porém, no início estavam relacionadas principalmente com a produção, a caça e a defesa do ser humano. Então aqui uma pintura rupestre que a gente pode verificar, né, que a gente pode imaginar que o atletismo, né, ele está na sociedade desde os primórdios. Então, reforçando, surgiu também da imitação de movimentos naturais, tá? Relacionados com a produção, a caça e a defesa. E o berço do atletismo foi na Grécia. Então, na Grécia Antiga já se tinha a prática do atletismo. E aí aqui eu trouxe para vocês uma imagem, né, dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, nesse estádio que é chamado de Panatenaico. Tá? Então, esse estádio aqui, né, aqui a gente pode, aqui foi lá atrás, pode ver que a imagem é bem antiga, tá? Então, foi nesse local aqui, nessa pista em que ocorriam as provas de atletismo. E aqui é como ele é hoje, né? Uma imagem retirada de um site em que a gente pode verificar, eles mantiveram, né, as suas características. Essa arquibancada aqui, todas essas pedras que vocês veem aqui, a maioria das pedras elas são em mármore, né? Um local em que tem a visitação e você pode visitar esse local, que é um local histórico que faz parte, né, das nossas Olimpíadas, do esporte para nós. Então, um lugar bem bacana e dá para vocês viajarem lá através do computador aí ou do celular e tentar verificar esse local. Então, pesquisa lá esse nome, né, o estádio Panatenaico, que vocês vão encontrar, tá? Continuando. A pista de atletismo. Então, a pista, ela é dessa forma, tem esse formato, tá? As chegadas são sempre no mesmo lugar. Todas as provas de atletismo que envolvem a corrida, as chegadas são sempre no mesmo lugar. Elas sempre vão ser aqui. Então, ali a gente coloca o photo finish, né, que é como se fosse a câmera fotográfica que vai tirar foto do momento da chegada, para ver quem que passou com o tronco primeiro, enfim. Então, aqui, sempre a chegada aqui. Daí, aqui o salto em distância, o salto triplo, né? As corridas de 100 metros, elas começam aqui e vão aqui na chegada, daí tem 200 e assim por diante, tá? Aqui é o início dos 200, até tá aqui, né? O salto com vara, aqui, o salto em altura aqui para baixo, o dardo, o martelo, o disco e o peso, tá? Então, aqui é uma pista de atletismo. E aqui, como que seria essa divisão das raias, né? Existem raias que dividem um atleta do outro, tem algumas provas que são raiadas e outras não. Então, algumas provas você pode invadir em determinado momento, invadir a raia da pessoa que está do seu lado. E em algumas provas não pode, se pisar na linha, infelizmente já está eliminado. E elas são largas, tá? 1,25 m. Às vezes vocês olham na televisão e falam, nossa, mas é muito pequenininho o espaço, né, para correr, eu vou pisar na linha.
É 1,25 m ali, ó. Então pense, 1,25 m é bastante, tá? E daí são 8 raias, né? Uma pista oficial, tá? Então tá aí uma imagem, esses 5 centímetros que estão aqui é a largura da linha. As provas de corridas rasas do atletismo paralímpico. Então vão ter provas de 100, 200, 400, 800, 1.500, 5.000 e 10.000 metros, tá? Essas provas aqui todas realizadas dentro do estádio, ali geralmente dentro do estádio, na pista, tá? Então ela pode ser assistida toda ela, desde o início até o fim. Aqui na imagem o final de uma prova, né? Acho que foi em Londres. Os atletas ali, computação também, correm com esse material diferenciado, é um aço, né? Chama-se, dizem, a lâmina de aço. Os revezamentos, daí tem o 4x100 e o 4x400, tá? Então tem essas duas formas de revezamento também dentro do atletismo paralímpico. Aqui também a prótese da mesma forma, né? Lembrando que também tem provas para o atleta deficiente visual e também intelectual. Os saltos, daí tem o salto em distância, altura e o triplo, né? Aqui é um salto em distância de uma aluna deficiente visual, de uma aluna não, perdão, de uma atleta, né? Uma atleta deficiente visual, uma atleta brasileira. Aí a gente tem o arremesso e os lançamentos, daí a gente tem o peso, o disco, o dardo e o clube, que é esse material, esse objeto aqui que ele acabou de lançar, esse atleta acabou de lançar, esse cadeirante acabou de lançar lá o clube, é uma modalidade também do atletismo paralímpico. Né? Acho que muitos de vocês não sabiam que existia, mas existe. Tá? Aí tem as provas de rua dentro do atletismo também, que são a maratona e a meia maratona, maratona com 42.195 metros, 42.195 metros, né? Ou 42 quilômetros, 195 metros, e a meia maratona, 21.000 metros, ou 21 quilômetros, né? Geralmente elas são realizadas, não são dentro do estádio, elas são nas ruas, né? O próprio nome diz, rua. E a gente chega no nosso segundo exercício. Qual das provas apresentadas do atletismo você se interessou ou gostaria de praticar? E justifique. Eu deixei uma imagem aqui para vocês relembrarem. Então vocês vão, não precisa ser essas especificamente, só essa. Ah, professora, eu gosto de uma outra que não está ali. Não tem problema. Então qual que vocês gostariam de praticar, ou vocês se interessam, ou praticam até, e justificar o porquê que você gostaria de praticar ou pratica essa modalidade. Já voltamos.
E aí, qual que vocês escolheram, né? Qual prova que vocês acham bacana, né? Aqui a gente tem o arremesso de peso, né? O salto em altura, corrida com barreiras, né? Aqui a gente está falando, não tem só o paralímpico, né? Mas aqui a gente pode visualizar vários, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, que é isso. Muitas pessoas falam, o que é o dardo, professora? Então o dardo é esse implemento aqui que ela está segurando, tá? Parece uma lança, uma maneira mais simples para se explicar. Tá? Então, cada um tem uma característica, alguns precisam de mais força, alguns precisam de mais resistência. Geralmente as provas mais curtas da corrida, vou dar um exemplo da corrida, geralmente as provas mais curtas da corrida são as provas em que os atletas eles têm uma maior massa muscular, porque eles precisam de muita força, tá? Para impulsão, velocidade. E as provas de maior quilometragem, maior que tem mais metros ali, no caso 10.000, a própria maratona, né? A meia maratona, a maratona, no caso das Olimpíadas, das Paralimpíadas, as pessoas, o corpo dos atletas geralmente são mais esguios. Por quê? Porque eles precisam de mais resistência e eles têm um gasto calórico gigantesco, né? Imagine você correr 42 quilômetros. Às vezes a gente não tem ideia, né? Então, trazendo isso como um significado para vocês. Imagine a sua cidade e a cidade vizinha. Quantos quilômetros dá aí? Né? Vamos pensar, tem muitas cidades que dão 20 quilômetros, algumas vão dar até mais, né? 60. Mas pense, você sai correndo da sua casa agora e se a cidade vizinha tiver 20 quilômetros, 21 quilômetros de distância. Então, é você sair da sua casa correndo agora, sem parar, né, sem caminhar, ir até a cidade vizinha e voltar correndo. Né? Então, pense o gasto calórico que vai ter nesse trajeto. Né? E não é fácil, óbvio que você não vai fazer isso de uma hora para outra, você precisa de um treinamento, né, com certeza. Então, fica aí a questão para vocês e é por questão de gosto mesmo, tá? Atletas com deficiência física, visual, intelectual, reforçando o que a professora disse. Tem a versão feminina e masculina e tem provas de pista, campo e também de rua. E a gente chega no nosso terceiro e último exercício. No atletismo paralímpico, os competidores são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência constatado pela classificação funcional. Então, eles são divididos por classificações funcionais. Deixei o site aqui para vocês visualizarem e identificar quais são essas classificações. Então, entra lá, verifica, né, para vocês conhecerem quais são essas classificações. Nós já voltamos.
E aí, pesquisaram? Então, de acordo com as suas classificações funcionais, né, elas levam alguns números e algumas letras, tá? E aí vão ter os graus, né, de maior ou menor comprometimento, tá? Então, eles são divididos assim. Então, uma pessoa que tem o maior comprometimento, ela tem que participar com pessoas que têm o mesmo comprometimento que ela, ou sejam muito semelhantes. Ela não pode participar com alguém que tem um comprometimento menor ou maior, tá? Então, isso é bem importante de frisar. Aí aqui duas imagens, né? Como a professora falou ali do arremesso e lançamento, eu trouxe duas imagens para vocês já irem identificando e conhecendo. Tem o lançamento de disco aqui, né? Deficiência física também. E aqui do ladinho, o arremesso de peso. Então, característico aqui o disco na mão dele e aqui o peso saindo aqui já também da mão desse atleta brasileiro. Para vocês saberem um pouquinho mais sobre a história do atletismo, deixo esse link aqui, se vocês quiserem tirar uma foto aí, pesquisar, né, que é o link da federação, né, Confederação Brasileira de Atletismo. E o que a gente estudou hoje? Nós estudamos sobre o atletismo paralímpico, né, não só o paralímpico, mas sobre o atletismo nós estudamos o conceito, a origem, a pista, aí do paralímpico nós vimos as provas e também falamos bem especificamente sobre o atletismo paralímpico. Aqui na imagem para vocês o estádio que vai ser utilizado nas Olimpíadas de Tóquio, né, aguardando aí pelos atletas e pelas conquistas, que batam muitos e muitos recordes. Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço vocês, estudantes, professores, agradeço o nosso intérprete Kelvin, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!